Bom, a gente começa hoje falando sobre os partidos da época de Jesus, né? As seitas da época de Jesus. E quando a gente vai buscar na Bíblia e nos livros de apoio, a gente vê que um dos grandes referenciais de história da humanidade naquele momento, quando se fala do povo judeu, é Flávio Josefo. É interessante que Flávio Josefo era um judeu e, num dado momento, eles perdem um combate, o Império Romano domina e ele se rende e, pela sua cultura, suas características, ele aceita ser, a partir de agora, um intérprete para a cultura romana do que estava, né, dentro da cultura judaica. Alguns judeus ficaram muito chateados por ele ter aceitado essa função, mas eu creio que isso tudo faz parte do plano de Deus, porque ele conseguiu trazer para nós, hoje, igreja, diversas informações de apoio histórico para compreender melhor ainda aquilo que está nas Escrituras. Então, a função de Josefo naquele momento da humanidade foi primordial, foi primaz, era o que eu ia falar, mas minha esposa foi primordial, né? Foi primordial para que hoje a gente pudesse sentar aqui e entender. Amém, igreja? Então, vamos lá. Naquele momento, você tinha 4 principais seitas, e tinham aquelas que estavam como dominantes e as que se colocavam como oposição. A gente já estudou na história dos Macabeus, onde tudo isso começou, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Isso tudo no momento do silêncio profético. Porque o silêncio profético, vale lembrar que a cultura helenista domina o mundo a tal ponto, mostrando que o mais bonito, o mais charmoso, o mais interessante é a filosofia, é o estudo da razão. Então, em cima disso, as pessoas querem ser descoladas, elas começam a querer entender tudo pela razão. E do momento que elas começam a entender tudo pela razão, elas já abandonam a busca espiritual por aquele que não está de uma forma lógica explicada para todos nós, e aí eles saem, entre aspas, do mundo pentecostal para o mundo tradicional. E aí eu coloco isso entre aspas. Por quê? Porque eu sei que mesmo algumas pessoas no mundo tradicional da igreja de hoje buscam ao Senhor querendo ouvir a revelação, o discernimento e o que o Senhor tem para elas. Amém? Então não é uma coisa assim... E tem muita gente nas igrejas pentecostais que, na verdade, estão ali, mas elas não fazem parte daquele movimento. Então não é pura e simplesmente aonde está cultuando. Eu estou falando da forma, e aí quero que você entenda isso bem, é a forma pentecostal e a forma tradicional de ter a tua comunhão com o Senhor. Eu acredito no sobrenatural ou eu só acredito no racional? Quando nós andarmos nessa aula de hoje, você vai entender claramente por que eu estou dizendo isso. Amém? Por gentileza, deixa o jovem me ver, ele está virando para o lado ali para poder me ver. É o pequeno, é o jovem pequeno. Ele está prestando atenção. Ele chega a estar virando ali para conseguir ver a voz que... E aí, como vai, Guilherme? Seja bem-vindo. Bom, o que a gente tem aí? Dentre essas 4 principais que reinavam nesse primeiro momento ali, praticamente no ano 00, na época da transformação do calendário, a gente tem a primeira delas, que são os fariseus. E eu começo perguntando, te perguntando, o que você sabe dos fariseus? Isso aqui é uma aula, eu abro aí para a tua resposta. O que você sabe aí da cultura dos fariseus? O que você lembra aí, em cima do Novo Testamento, do que você já leu? Está funcionando o som desse microfone? Beleza, ouviu? E aí? O que tem dos fariseus? Eu lembro disso, eu lembro daquilo. Alguém? Estou pedindo para você fazer uma dissertação de 10 linhas sobre... Sim. Hipocrisia. Eles eram considerados hipócritas. Ok, o que mais? O que chegou para nós hoje é sinônimo de hipocrisia. Perfeito. Mais alguma coisa? Virou uma figura de linguagem, né? Virou uma figura, exatamente. Virou uma figura de linguagem. Então, o que a gente tem aqui dos fariseus? Os fariseus eram a extrema-direita, né? Eu diria que é o pessoal que... Extrema-direita? Cumpria o que estava escrito ali com zero flexibilidade de entender, tentar entender o que queria dizer. Apenas o que estava escrito por si mesmo. Está escrito que é pau, é pedra e é isso. Exatamente. Então, era sim uma característica deles. Eles eram aqueles caras que... Está escrito, inflexíveis, é 2h da manhã. A estrada está livre, não tem ninguém com você na Avenida Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro, Avenida Brasil livre, é lá para as 2h da manhã. Né? 2h da manhã eu estou livre, meu carro 2.4, turbo.
mas a via está 60 por hora, eles andavam a 60 por hora. Pô, mas é madrugada, não tem ninguém, você está apertado, você está com sono, você precisa chegar logo em casa. Meu amigo, se a regra diz que é 60 por hora, não interessa que passou um carro a 100, a 200, eu vou andar a 60 por hora. Então, sim, eles eram extremistas no cumprimento das leis. Aí você para e pergunta, isso era certo ou era errado? Porque aí eu vou sair a pergunta do era e vou vir para os dias de hoje. Cumprir as leis integralmente hoje é certo ou é errado? Não fere a palavra, que é a nossa lei maior, principal, temos que cumprir a lei. Mas a lei de Deus, ela é superior à lei dos homens. Então, a gente tem as leis hoje, os regimentos hoje, mas nós precisamos olhar para essas leis, mas fazer o quê? Pegá-las no filtro, né? Botar as escrituras na frente e fazer a filtragem. Essa lei humana fere a Bíblia? Fere. Então, me desculpa, homens, eu sou cidadão celestial. Eu estou aqui numa embaixada, trazendo uma representação do meu mundo para este mundo. E enquanto eu estou aqui, eu cumpro as leis terrenas, desde que elas não firam a lei do meu país. Vocês estão entendendo? Conseguiram entender isso? Porque não, pastor vai para a internet falar que cristão tem que seguir a lei. Já bombou o vídeo, né? Uma das coisas que a gente vai ver essa noite é tirar esse falso cognato que existe sobre os fariseus. Porque as pessoas, por não entender o que era o farisaísmo, acabam fazendo o quê? Uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem é o quê? Pejorativa. Ok? Então, quando olham para o fariseu, falam pejorativo. E a palavra que você falou foi? Hipocrisia. Exatamente. Mas aí a gente vai tentar entender algumas coisas aqui. Aí depois que a gente entender isso, aí eu vou pegar esse contexto do que o obreiro Eric falou, e aí a gente pode botar no mix e ver o que vai sair. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eram os fariseus? Eles eram os parás. O que era considerado parás? Eram os separados. O que a gente tem de interessante neles para aquele momento da história de Israel? Eles eram olhados pelo povo como um referencial. Então a nação olhava para os fariseus e falava, eles são uma referência. Pô, então, se eles são uma referência, é uma coisa boa. Concorda comigo? Escutem bem o que eu vou falar agora. Estavam alinhados com a doutrina de Jesus na sua grande maioria. Uau! Mas calma aí. Eles não eram os hipócritas? Quando a gente lembra de farisaísmo, a gente lembra de hipocrisia. E a doutrina deles estava alinhadaço com a visão que Jesus trouxe do céu. A doutrina, as gerações. Mas tem um detalhe a mais, e é esse detalhe a mais que eu vou esclarecer para vocês essa noite. Porque quando eles seguiam o Pentateuco e eles cuidavam de vários detalhes da sua vida, era show, estava exatamente em cima do que o mestre veio ensinando. Então, qual é o grande detalhe? E aí eu abro lá em Marcos 7,13, né, primeira referência dessa noite, vai dizer o seguinte, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Qual era então o grande detalhe do farisaísmo? Você tinha a lei escrita, e qual era uma característica ainda muito forte hoje na tradição judaica? A tradição oral, que é passada de pai para filho, geração por geração. E eles não permitem que se perca. Entre a tradição oral, eles ensinavam coisas que não estavam na Bíblia, ou não estavam na lei. Tranquilo? Então, vamos dar um exemplo aqui. A lei fala sobre a forma de se alimentar. Mas a Bíblia fala da mão que deve se alimentar? Se é direita ou esquerda? Não.
mas eles tinham uma tradição, ainda hoje no mundo muçulmano, no mundo árabe, no mundo semítico, sobre essa questão da mão? Sim. Muito rigorosa, por sinal. Muito rigorosa. Vocês sabem que ainda hoje, em alguns países muçulmanos, quando você é pego roubando, qual é a punição que você sofre? Felipe e Rebeca aí. Hã? Corta a mão. Corta a mão? Qual mão? Já valeu um like aí pra você que tá assistindo em casa, não sabia. Vale o like com a mão do like. Qual é a mão que era cortada? A mão direita. Por que é a mão direita a cortada? Porque a mão... Mas está escrito na Bíblia isso? Mas a doutrina passada de pai para filho ensina que é com a mão direita que você lança a mão ao prato. Porque muitas vezes eles fazem aquela comida que é servida em tacho, e aí você precisa de comidas mais secas para justamente você poder pegar com um punhado, molhar nos caldos e levar à boca. Mas isso era feito de qualquer forma? Não, isso era feito com a mão direita. Por quê? O que eles faziam com a mão esquerda? A higiene pessoal. Então, por que quem é pego roubando tem a mão direita cortada? Mão da batata e mão do troco. A outra já... Inclusive, eu passei lá essa semana, lembrei das nossas incursões. Na batata de Marechal, fiz aí fazendo o jabá aqui, né? Famosa no Brasil inteiro, né? Então, passando ali, eu lembrei de Odoro, lembrei das nossas incursões, eu e Eric ali na batata de Marechal. Conversava, falava das coisas de Deus, chorava na presença do Senhor, mas no final ia lá e pegava uma batata. O óleo descia, descia o óleo da unção, depois descia o óleo da batata. Aleluia. Bom, mas e aí? Por que é cortada a mão direita? Tem um sentido. Porque quando você se serve com a mão direita. E se você não tem a mão direita, você tem que fazer tudo com a outra mão. Por questão de higiene, você vai comer quando? Você vai comer o que resta. Então você vai a tua vida inteira lembrar que você agora vai comer por último pelo erro que você cometeu. Olha que interessante isso. Não tô aqui, meu Deus do céu, pastor favorece a acharia, respira e olha. Eu tô só trazendo exemplificando. Chega o cara no meio do vídeo. Exatamente. Então, isso estava escrito na Bíblia? Não, mas era uma tradição oral passada de pai para filho? Sim. Que ele precisava fazer higiene com a mão esquerda, que com a mão direita ele lançava a mão ao pote, e que se houvesse um erro, em algum momento falou-se que perderia-se a mão direita. Por quê? Porque você não teria mais direito a sentar em sociedade, porque você ficou marcado por ela. Você não vai ficar numa cadeia o resto da vida, não. Você vai continuar se virando aí, pagando suas contas, não importa. Mas, com uma característica, você não pode mais botar... Você pode sentar na mesa, mas você não pode estender a mão para comer junto com os outros, porque você tem uma marca. E essa marca ficou eterna. Então, é muito interessante, e aí a graça vai tentar trazer alguma coisa, né, diferente disso, mas existia a tradição oral e a tradição escrita. Então, o que nós estamos vendo aqui? Jesus, em momento algum, bate neles porque eles seguiam a tradição escrita. O que Jesus falou sobre o cargo que eles colocavam, e a gente vai lá agora, e aí eu convido você a abrir em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 é a explicação do farisaísmo para nós na igreja de hoje, né? E aí eu peço que vocês leiam para mim, por gentileza, o 1, o 2 e o 3 do 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, não com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filacteros
e alargam as franjas das suas vestes. Amém. Pode ir. O que acontece? O que ficou claro aqui? Eles eram os responsáveis, como os fiscais, para cuidar que as pessoas, através das tradições orais, eles começaram a fazer os livros de apoio. Então eles começam a escrever outros livros em apoio à lei com a tradição oral. Só que cada vez eles botavam o quê? Uma frase a mais, uma vírgula a mais, um ponto de vista a mais, um pensamento a mais. Só que era tudo o quê? Tudo de carga, meu amigo. Era tudo de batida, tudo de cobrança. E eles ficavam ali fiscalizando essa cobrança. E aí Jesus chega e fala, quando vocês estão cumprindo a lei de Moisés, ó, parabéns para vocês. O grande problema é que vocês começaram a inventar um monte de leis paralelas que para vocês se tornou mais importante do que a lei do Senhor. Esse é o grande detalhe que acontece com os fariseus. Eles mudam as coisas. Hoje, como ele falou, existem coisas que são convenções sociais, legal. Fere a lei do Senhor, e é por isso que eu fiz isso. Não fere a lei do Senhor. Então eu vou seguir os preceitos. Não, alguém inventou uma regra que não pode mais falar. Alguém botou uma lei dizendo que não pode mais adorar o Senhor Jesus. Legal. A Bíblia Sagrada, Daniel já conta até inclusive essa história aqui. Eu vou seguir? Não. Agora alguém, em algum lugar, chegou e falou, mulheres da igreja têm que andar com venda. Mas por quê? Porque tem que andar com venda. Porque se andar de venda, enquanto estiver no culto, não vai cobiçar o homem da outra. Principalmente tem os malucos cada vez mais sarados aí, então é bom que não cobiça. Então tem que botar a venda em todas as mulheres, né? Principalmente nas casadas. As solteiras deixam aquele véuzinho só para suspirar e falar, Jesus, me dá um desse aí. Então, né? Cada vez mais tem uns caras aí, tem uns Arnold Schwarzenegger aí na igreja, né? Então, isso está escrito em algum lugar? Isso é uma invenção humana. Só que eles pegam e chegaram a um ponto de... Não, mas alguém pode falar, pô, mas é boa essa parada aí, porque assim nenhuma mulher peca. Aí a outra mulher, pô, é até legal mesmo, que eu achei que, pô, o pastor tá ficando magrinho agora, tô até interessante, pastor, tô olhando ali, a camisa do pastor voando, eu tô perdendo, então se botar venda, acabou, não tem mais problema. Então alguém pode até, em meio a essas questões, algumas pessoas até fazer o quê? Opa, legal, isso aqui é bom. E algumas começam a se questionar, pô, mas será que isso é necessário? Ou será que o necessário é ter mais comunhão com o Senhor, prestar atenção na palavra e se esquecer os detalhes? Qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho mais rápido? Pergunto eu para você. Botar a venda, meu filho. Não tenha dúvida. Botar a venda é mais rápido. Mas botar a venda é mesmo, não pega, bota a venda. Aí alguém daqui a pouco vai falar assim, não, mas os homens, quando as mulheres estiverem cantando, tem que sentar de costa. Por quê? Para não olhar o tamanho da saia da irmã. Será que é melhor chegar para a irmã e conversar com as irmãs? Irmãs, será que é mais interessante você botar uma saia uns 3 dedos mais comprido aí e tal? Porque teu quadríceps está muito avantajado, né? Quadríceps. Quem não sabe o que é quadríceps, depois procura o Google, vem aqui na igreja nos visitar, que nós temos alguns professores de educação física, vão te explicar a anatomia do corpo humano. Inclusive, se você precisar de personal, tem também aqui na igreja como desenvolver o seu quadríceps. Aqui também tem. Quer nutrição? Tem nutricionista aqui para te ensinar. Mas se no final das contas você quiser ir para Marechal com a Batata, vai ter algum Uber que vai te levar lá. Essa igreja tem de tudo, quase tudo, porque hoje em dia fala tem de tudo. Nesse mundo tá difícil falar tem de tudo, né? Fala assim, não, vou levar para Batata, não vou levar para dar uma caminhada lá naquele estádio lá do Botafogo, lá no Engenhão, vou dar uma volta no Engenhão, no Maracanã. Pois bem, esse é o grande detalhe. Eles se perderam. E nesse se perder, Jesus vem e começa a bater neles, e bate com força. Porque eles estavam indo muito bem, e de repente eles se perderam. Será que a gente já viu essa história em Israel, no estudo que fizemos nas últimas semanas? Será que não é a mesma história que aconteceu com os macabeus? Que a coisa começou tão bem, e de repente se perdeu no meio do caminho? O nascimento dos fariseus, desse partido, foi assim. Eles nasceram com o intuito de restabelecer. Buscar, restaurar, sim, né, esse lado espiritual, os princípios de culto
né, que havia se perdido na época da regência dos Seleucidas. Uhum. E eles nasceram com esse intuito de recuperar, Sim, né, sim. o culto ao Senhor. sim. E se perderam ao longo do tempo. Ao longo Mas se perderam em quê? Não na palavra, se perderam no a mais. E eu quero que fique bem claro para vocês isso, porque quando falarem para vocês a partir de agora sobre a hipocrisia dos fariseus, entenda, Jesus não bateu neles no cumprimento da lei. Que lei? Da lei de Moisés. Pelo contrário, em outros momentos Jesus vai até falar muito bem deles por conta disso. Mas aí o que ele fazia? Ele batia na tradição oral que virou uma lei de apoio, que eles davam mais valor do que propriamente dita a palavra. Então foi por isso que Jesus bate neles e eles se tornam esse símbolo de hipocrisia. Ele fala, não entra e não deixa ninguém entrar, né? Exatamente, é mais à frente, no próprio, eles chegam a tal ponto que eles criam regras que eles não entram e não deixam entrar. Traduzindo, eles colocam na cabeça das pessoas que elas não são capazes de cumprir aquilo que eles inventaram. Não era capaz de cumprir o que estava na Bíblia, entre aspas, né, na Torá. Era não cumprir o que eles colocaram como regras para a sociedade dentro de um judaísmo perfeito. Esse era o problema. Bom, o que a gente tem de mais interessante? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça. É o grande ditado que a gente tem, né? Ouça o que eu digo, não faça o que eu faço. Por isso que eles se tornaram o símbolo de hipocrisia. Bom, versículo 13 em diante, aí que Jesus vai bater pesado mesmo. Muitas pessoas agem exatamente assim nos dias atuais. Elas trazem o que você precisa fazer, mas elas mesmas não estão fazendo. Elas te dão conselhos maravilhosos que elas não estão seguindo. Eu contei a história aqui do cardiologista, né, que a gente foi no cardiologista e um maço de cigarro no bolso dele, né, o isqueiro em cima da mesa, e aquele lábio chega até meio escuro, né, de gente que fuma muito, né, que chega meio... Aí tu, não sei o que o coração, não sei o que. Só que eu acho que eu me perdi no cigarro dele. Eu me perdi no maço. Aí ele olhou, levantou e começou a rir. Tá ligado nisso aqui, né? Ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Continuou rindo e continuou a explicação do que precisava ser feito do coração. Traduzindo, ele era indesculpável, traduzindo, porque ele é médico do coração, ele sabe literalmente o que estava acontecendo com ele. Mas ele decidia continuar. E aí sim, poderia fazer um paralelo e dizer, cara, esse cara é um fariseu. Porque ele não está cumprindo as regras que ele mesmo está colocando. Né? Mas isso está relacionado à medicina? Não. A questão dos usos, dos detalhes, dos costumes, do a mais. Amém, igreja? O que mais que a gente tem de interessante aqui? Muita gente debate se no Novo Testamento é previsto dar dízimo ou não. Ah, foi algo que foi extinto na migração do Novo Testamento? Não foi? Então, de vez em quando tu vê gente aí que acho que não conhece a Bíblia, nunca estudou a palavra, né? Que foi consagrado porque fez um cursinho de 3 meses pela internet e aí fala que é pastor. Hashtag fica a dica. Não gostou, vem falar comigo. Essa foi boa, foi forte essa daí, hein? É fato, tem muita gente aí abrindo a boca falando besteira porque não conhece as escrituras e muito menos o poder de Deus. Tranquilo? Fato. Aí eu pego nesse próprio capítulo, olha só o que está escrito em 23, Mateus 23, 23. Leia aí, por gentileza, na tradução que você tem. E eu quero que você acompanhe na sua para ver se está diferente. Alguém lê e os outros acompanham na sua. Eu estou aqui com a NVI. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Pausa. Tranquilo? Muita gente pega esse alicerce para justificar que hoje em dia não há mais necessidade de ser dizimista na casa do Senhor. Porque fala que muito mais importante que isso é você se focar em quê? Nas 3 bases. Justiça, misericórdia e fidelidade. O fé está escrito na tua? Justiça e fé. O versículo acaba aí, na Bíblia de vocês? Qual é a pontuação que está na Bíblia de vocês em português? Meu ponto e vírgula. O teu é ponto e vírgula. O teu ponto e vírgula.
Na NVI ele coloca como um ponto, mas ainda uma descrição dentro da mesma oração ali, do mesmo versículo, perdão. E o que no ponto e vírgula ele diz na sequência? Por favor. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quem disse isso? Jesus. No Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. Em algum momento está escrito que Jesus aboliu o dízimo por causa desse versículo? Me diz algum concurso. Tem um monte de concurseiro aqui que estuda a língua portuguesa. Me ajuda aí, me interpreta diferente, por favor. Se você acha que tem como, por favor. Não, eu acho que esse ponto e vírgula quer dizer uma contradição. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? É bem claro. E eu estou aqui para estudar a Bíblia e falar o que a Bíblia nos fala. E a Bíblia nos fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Exclamação. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endo e do cominho. Então, vocês dão o dízimo das mínimas coisas. Das grandes, vocês chegam ao cuidado de dar das mínimas. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Pergunto eu para você, judeu é próspero? Ah, você conhece judeu mendigo? Por que será? Eles são dizimistas, eles entendem literalmente o que é. E aí o dízimo é muito mais do que dinheiro. Quero que você entenda isso. O dízimo está relacionado a confiar no Senhor. A entender, cara, eu tenho isso aqui, mas eu vou tirar a primeira parte, a primeira fatia do bolo, e eu vou entregar para ele. Eu vou entregar a fração e vou devolver a ele. E para que ele fala? Para que haja mantimento no templo. Está escrito lá de uma forma bem clara. Ele não fala para que você sirva em cestas sociais. Ele fala o quê? Siga em assistência no templo. E no segundo momento, aí o templo vai o quê? Olhar a otimização dos recursos e vai o quê? Ajudar, inclusive, as viúvas e órfãos. Tranquilo? Então aí vem uma segunda coisa para você, que fala, não, o importante é que eu separo meu dízimo, dou tudo em cesta básica e eu estou fazendo bem. Legal. Você está sendo um fariseu? De certa forma, sim. Porque é isso que está previsto? Não. A previsão é o quê? É o entregar na casa do tesouro. Por quê? Tem um porquê isso. E essa aula hoje ainda você vai entender por que a vertente psicológica disso faz toda a diferença. Quando eu entrego meu dízimo na casa do tesouro, no gasofilácio, na igreja, ele é meu? Ele é meu a partir daquele momento? Entreguei. Não. Eu fiz o que era certo? Sim. Jesus corroborou aqui dizendo que é o certo? Sim. Sim e sim. Não concordo, vamos sentar para conversar e você vai tentar me devolver da ideia. Tranquilo? Vamos lá, se quiser, tenta a sorte. É só agendar que a gente senta, conversa, bate um papo amarradão sobre o assunto. Mas por que algumas pessoas separam o seu dízimo, mas fazem aquilo virar cesta básica? A maior parte faz cesta básica, né? Faz virar cesta básica e entrega para quem ele acha que tem mais necessidade. Porque, na verdade, ele é o dono ainda. Então, psicologicamente, ele... Vou dar spoiler, não, dá um pausa, daqui a pouco a gente vai voltar numa outra ramificação e aí vai explicar isso aí de uma forma maravilhosa. Outra coisa que ele fala aqui sobre os fariseus é que muitas vezes nós coamos o mosquito e engolimos o camelo. E aí eu pergunto para a igreja, quantas vezes isso acontece hoje na nossa vida? Que a gente se preocupa com pequenos detalhes, mas está deixando passar coisas enormes, fazendo de conta que não está vendo. Isso acontece direto com muitas pessoas. Muitas vezes comigo não é diferente. Se eu me distrair, eu estou ali focado numa coisa pequena e uma coisa grande está acontecendo do lado. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Não, eu estou focado. Eu vou dar um exemplo da questão do sangue, né? Que a gente vai, inclusive, ter uma ministração domingo falando sobre isso, sobre uma das principais causas do coronavírus ter tomado de uma forma avassaladora a humanidade. Próximo domingo, não perca essa mensagem. Então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Para grandes coisas não estarem passando e a gente está se focando em pequenas. Mas, como disse, mais à frente a gente vai falar isso. Numa publicação chamada Barait, relata que existem 7 tipos de fariseu. E eu termino agora essa tribo falando o seguinte. Entre elas, eu foco 3. Ela fala 5 ruins e 2 boas.
E na 5 ruins e 2 boas, nós temos quais? A principal ruim que eu vi, o fariseu calculista. Por que o fariseu calculista? Porque ele faz o seguinte, a Paraste diz o seguinte, deixe-me ver o que posso fazer de bem para cobrir a transgressão que eu tenho feito. Parece um espiritismo. Ah, foi na mosca que eu ia fazer a pergunta sequente. Quem te lembra isso? O fariseu calculista tem o seguinte pensamento, diz a Barat. Deixe-me ver o que posso fazer de bem para cobrir a transgressão que eu tenho feito. Traduzindo, ele, olha, tá vendo como é que o problema da hipocrisia deles é a inversão? Não é o que eu posso fazer para não pecar mais. O que eu posso fazer para cobrir as minhas transgressões, para amenizar. Por isso que teve aquela ocasião em que Jesus estava chamando atenção sobre a negligência dele com relação ao cuidado com os pais, porque eles falavam sobre o corban. É corban porque eles faziam Sim. a entrega no templo. entrega no templo, ou seja, né, eles desprendiam o dinheiro ali, davam dinheiro para Sim. o templo, né, para, enfim, para os pobres, sei lá para quê, mas não cuidavam dos pais. Sim, exatamente. E diziam, não, eu estou fazendo o corban, Sim. mas o fazer o corban não isentava isentava eles da necessidade de cuidar dos pais idosos. Exatamente. Exato. Principalmente da mãe, que ficava sem, não tinha sistema de previdência privada para, né, previdência social para poder dar uma pensão, né, para a viúva. Então eram os filhos que herdavam tudo e que por herdar tudo tinham que cuidar dos pais e depois que o pai saía, né, a mãe tinha normalmente as mulheres têm mais tempo de vida, uma longevidade maior. Paga a outra, né? Exatamente. Aí o que alguns faziam? Davam um corban, que era oferta no templo. E ó, e seus pais? Não, já fiz minha oferta, já dei minha oferta pro templo. Agora o templo que cuide da minha mãe. Aí Jesus fala, opa, não, mas tá escrito que eu dei o dízimo para cuidar das dízimas. Tá aqui meu dízimo e tá aqui o bilhete. O endereço da minha mãe é esse aqui. E ó, sério, era uma cultura que ele vai e Jesus bate em cima. Meu filho, uma coisa, você tá dando para os órfãos das viúvas, ok, mas a tua mãe é sua responsabilidade. Tanto que lá na frente os discípulos depois, né, já na igreja primitiva, vieram falar, não, nós temos que ajudar as verdadeiras viúvas, exatamente. Porque eles já tinham costume de deixar, exatamente, né, exatamente. as viúvas lá para a igreja cuidar. Exatamente. Olha só a malandragem psicológica que eles tinham. Então, era o 880, ou eu não dou meu dízimo porque eu vou decidir quem eu quero que seja ajudado ou não, ou dou e ou não, a partir de agora minha mãe que é necessitada, eu não tenho mais responsabilidade porque eu já dei meu dízimo, agora a igreja que cuide dela. Então o pessoal começou a inverter, não, eu estou dando meu dízimo aqui agora, cada um com seus problemas, porque eu tenho que cuidar da minha vida, tranquilo? E aí Jesus bateu nisso, ok? Uma coisa não está atrelada à outra. O dízimo e o corban é uma coisa. A sua mãe, a responsabilidade de cuidar da sua mãe é outra. E aí sim, os discípulos, inclusive, falam, em Atos Apóstolos, eles traziam o mantimento, traziam a provisão, os dízimos aos pés dos apóstolos, e aí eles falavam, agora diáconos, vamos cuidar de quem? Das verdadeiras viúvas. Quem eram as verdadeiras viúvas? Quem não tinha filho em idade produtiva que podia cuidar dela. Porque começou a chover viúva, né, e órfã. Mas calma aí, você tem um tio que pode cuidar de você? Você tem um filho que pode cuidar de você? Então, você não está abandonado no mundo. A gente tem que cuidar de quem? Quem realmente estava nessa situação, ok? Mas os dois bons, eu nem que falei dos outros 4 ruins, eu quero me focar em coisas boas, mas também fala do fariseu temente a Deus, da maneira de Jó, e do fariseu que ama a Deus, de acordo com a atitude de Abraão. Então, eles não eram vistos somente, inclusive naquela época, pelas coisas ruins. Inclusive, você vai ver que Jesus teve relacionamento com fariseus que marcaram a história. Um deles é Nicodemos e outro é José de Arimateia. Então, são pessoas que eram fariseus, da seita dos fariseus, mas que eram o quê? Amigos de Jesus e foram colocados na palavra como um nome diferenciado. Então, entenda que não quer dizer que você veja um meio
que eu preciso julgar aquele meio colocando a totalidade, ok? Então, cuidado. Cuidado quando você coloca nos dias atuais o sinônimo de farisaísmo com hipocrisia, que a gente já viu aqui, que nem todos eram considerados hipócritas, existiam os que eram considerados, eram equiparados a Jó e equiparados a Abraão, mas também tinha os bandidos no meio, que era o que me focou mais ali, a questão de deixa eu ver o que a gente pode fazer para melhorar meu score. E aí, falando de score, depois não deixe de assistir o vídeo que o seu pastor gravou sobre score. É um vídeo que tem impactado muitas pessoas no mundo. Pessoas, principalmente no meu ciclo, né, que sabem da minha história, sabem da história do acidente, quando viram esse vídeo, mandaram palavras... Eu recebi palavras de ímpios emocionadas, vocês não têm noção por conta daquele vídeo. Mexeu literalmente comigo. Eu convido depois a você a assistir também. Bom, trocando de capítulo aí, nós temos um outro que minha esposa falou no começo, eu fiz de conta que não ouvi e segui, né? Mas eu tô aqui de volta, minha esposa, porque você perguntou, e os mestres da lei? Os mestres da lei eram os escribas, tá? Eles foram criados na época de Esdras. Na época de Esdras, quando eles voltaram, foi necessário separar homens para serem escribas. Eles tinham a vocação sacerdotal e eram copistas zelosos da palavra, tá? O legalismo era muito forte nessa época. E aí você entra na questão dos Hassidins, que cultuavam mais a lei, né, de apoio do que o próprio Deus. Então, dentro do partido, você tinha aqueles que eram considerados Hassidins, que eram os extremos do cuidado. E aí Jesus bate nesses extremistas, Hassidins, por exemplo, quando ele cita a questão do boi. Se teu boi cair no sábado no buraco, que traz dinheiro, que traz sustento, tu vai buscar ou tu não vai buscar? Ele já joga logo no peito. Ele não vai em questões simples, ele vai logo no... E aí, vai deixar lá teu boi, a tua vaca morrer no buraco porque é sábado? Ou você vai quebrar o galho, vai arranjar uma forma ali? Não! Tem aqui um detalhe, aqui um parágrafo aqui, que dá a entender que se a minha vaca cair no buraco, o que vocês vão fazer? Jesus usa um tom talvez sarcástico, talvez de ironia, talvez misturado com cobrança. Eu fico imaginando, quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar, mestre, quando o senhor conversou com esse cara, qual foi o tom? Faz o tom para me poder ouvir, mestre. Eu quero... O senhor está ocupado agora? Tudo bem, daqui a 1000 anos eu volto, porque nós vamos passar a eternidade junto aqui. Daqui a 1000 anos eu volto e o senhor me conta essa história aí, que eu sei que tem muita gente para perguntar muita coisa, no momento certo para chegar a minha vez. Amém, igreja? Bom, trocando mais uma vez de canal, a gente chega nos saduceus. Quem eram os saduceus para vocês? E aí? Quem era o saduceu, Júlia? Acho tão bonitinho quando ela vai mudando de cor, tipo um camaleão, quando eu falo o nome dela. Ela fica assim, eu sou invisível, sou Os invisível. saduceus, Ah. você falou Eu falei? em aulas anteriores que surgiram um pouco depois que os fariseus, na época lá dos asmoneus, Asmoneus, né? aham. Na época lá da liderança dos macabeus. Só que eles nasceram com umas ideias assim um pouco mais pro lado dos prazeres mundanos. Revolucionários. Eles gostavam do céu na terra, isso. Obrigada, Larissa. Gostavam das ideias do céu na terra. Então, eu quero Deus, mas um Deus que pode me dar, né, a prosperidade aqui na terra. Deus foi me dar a quitação daquele carnê que eu tenho da casa própria junto à Caixa Econômica, né? Então, esse Deus vai fazer um mistério. Seria a teologia do burrinho 0 quilômetro. Isso, né? exatamente. De hoje seria exatamente. os saduceus, a aula dos saduceus. Qual é a grande questão? Sim, eles eram altos. Então, primeira coisa que a gente tinha, eles eram a classe da elite, tá? Primeiramente, os saduceus eram compostos da elite na época, das pessoas com muito dinheiro. E com outro detalhe, dinheiro normalmente traz o quê? Influência política. Então, eles também tinham uma grande influência política junto ao dominante que era Roma, tá? De onde parte isso? Aí eu fui pesquisar e eu vi que existem vários pontos de vista sobre de onde nascem os fariseus, os saduceus. Mas o que eu achei mais interessante é o que tem no Pirkei Avot, que é a ética dos pais, né? Onde você tem Antígono Tissoco, que foi discípulo de Simeão Justo no 3º século a.C., e ele trouxe um ensinamento que é muito reflexivo até os dias de hoje. Esse ensinamento é o seguinte:
Não sejais como servos que servem ao Senhor na esperança da recompensa, mas como servidores que não esperam nenhuma remuneração. Assim o temos Deus, assim temos de Deus estará conosco. Traduzindo, não faça nada esperando retorno. Porque quando a gente faz de coração, com certeza o Pai, que é galardoador, vai te recompensar. Só que o nosso amigo aqui, antigo no Tissoco, tinha 2 discípulos principais naquela época. E o que eles pensam? Que é Boetos e Sadoc. Não precisa nem falar, né? Eu podia até parar, né? Boetos e Sadoc, que cada um vai tomar a decisão, né? Boetos leva a construção sobre um acreditar realmente que existiria uma recompensa pós-vida, uma recompensa na eternidade. Porém, dessa premissa, Sadoc diverge dele e fala: nós não podemos pensar que nós vamos desfrutar na eternidade. O nosso Deus é o Deus que vai nos dar o burrinho 0 quilômetro. É o Deus que vai quitar a nossa casa própria. Tá entendendo já? Traduzindo, Sadoc chega a... As bênçãos são agora, as bênçãos são aqui. Nós vivemos o céu na terra. Porque isso aqui é o céu de eternidade. É viver uma vida próspera, ampla, de regalos. Né? Uma vida boa, uma vida de bênção. Aí eu pergunto para você, dessa cultura de Sadoc foi criado posteriormente o quem? Os saduceus. Os saduceus seguem, e hoje alguns chamam até de teologia da prosperidade. Você vê que isso que eu estou fazendo com vocês é para você entender o evangelho como um todo. O que aconteceu na época de Jesus, 2 séculos antes, o que está acontecendo hoje? Não, hoje você não tem que se preocupar em busca de eternidade, você tem que buscar o quê? Que a tua firma prospere e a entrada triplique. É pecado a entrada da tua empresa triplicar? Claro que não. Mas aí, como houve a oração no começo, aqui no momento de oração dos homens hoje, um dos oradores falou exatamente isso. Senhor, que a minha busca não seja principalmente em Ti e não nas coisas. Que eu foque no Senhor. Eu não foque nas conquistas. Que as conquistas venham a baila, que venham a carroça, né? Que chegue o cavalo primeiro carregando, para depois chegue a carroça. Muita gente coloca a carroça na frente dos burros. Traduzindo, faz uma inversão que não tem sentido. Então é isso que Sadoc acabou falando, não, você está errado. E aí você vê que um vai trazer sobre uma vida eterna, que é uma linhagem do pensamento dos fariseus, e o outro vai falar sobre o céu na terra, né? Eu tenho que desfrutar agora, eu tenho que ter um burrinho 0 quilômetro. Você sabe qual é a piada do burrinho 0 quilômetro? Não sabe, não? Então tem uma nova convertida ali que eu vou contar. Né? Teve um tempo atrás aí, um pastor que foi para a internet e falou, não, meu irmão, você não tem que sentar em carro que ninguém sentou, não. Você tem que sentar em carro 0. Isso é bíblico. Todo servo de Deus tem que ter carro 0. Por quê? Porque Jesus, quando ia entrar em Jerusalém, o que ele falou? Manda buscar aquele burrinho que ninguém sentou. 0 quilômetro. Jesus entrou em Jerusalém 0 quilômetro. Você também tem que entrar em 0 quilômetro. Isso virou meme na internet. Por isso. Não era porque Isaías está escrito que vai seguir na jumentinha, não, é porque era 0 quilômetro. Ele pegou e fez uma readaptação do texto que em cima de uma premissa saducaica. E aí agora, você quando vê, você fala, cara, isso não é de agora, isso aqui na verdade é uma linha de pensamento da teologia judaica, que os saduceus pregavam. Então não é invenção, é só uma linha que chega aonde? Chega nos dias de hoje. Amém, igreja? Tá valendo a pena? Vamos parar isso aqui, vamos comer um salgadinho? Ou pode ir mais além? Posso ir mais além? Vamos lá, então. O que a gente tem de interessante? Característica dos saduceus. Eles eram mais céticos. O Messias não seria uma pessoa, seria uma era. Então, uma era de bênção, um mover espiritual dos céus sobre a terra. Isso seria a vinda do Messias, né? A vida de uma transformação. Não acreditavam em coisas sobrenaturais e muito menos acreditavam em quê? Em ressurreição. Ok? Eram ricos e bastante políticos, já falei sobre isso. Compunham o quê? A classe de sacerdotes. Mas pausa. Por que eles compunham a classe dos sacerdotes? Se eles não eram as pessoas assim mais espirituais, digamos assim. Eles começaram a comprar títulos.
Lembra que eu expliquei? Depois dos saduceus, da queda dos saduceus, da entrada dos romanos, da questão dos descendentes de Esaú, do nosso amigo lá, né, Herodes o Grande, que o pai dele que fez uma articulação política, e aí... Em dias atuais são os fundadores do Odebrecht. Olha aí, olha aí. Muito, muito bem colocado, né? Piadas políticas em meio às questões gospel. Muito bom. Mas eu de novo coloco aqui, quando os saduceus apertam a Jesus e começam a querer botar Jesus na parede, conforme a gente vê na Bíblia, que aí eles vão fazer aquela jogada de uma mulher, morreu o marido, casou com o irmão, morreu outro irmão, casou com outro irmão. O que você diz disso aí? Como é que você sai dessa, Jesus? E depois você pega o texto para ler por completo. Jesus, naquele momento, faz o quê? Ele sai da posição que ele está, vamos dizer assim, que está os saduceus questionando aqui, os fariseus do outro lado. Né? Aí vai para o lado dos fariseus e fala, olha só, em cima do que eles pregam, eu concordo ipsiliter. Aí eles... E vocês, o que vocês acham? Eles, caramba, e agora? Se a gente fala que não concorda, a gente vai entrar a pancada vai virar, isso aqui vai virar baile funk, né? Vai virar uma confusão. Porque os caras fariseus defendem o negócio da ressurreição com unhas e dentes. Os caras são sinistros. E aí vocês vão entender o porquê que são sinistros. Porque tem um outro detalhe já chegando, tá? De farisaísmo, que é uma ramificação do farisaísmo que eu vou falar agora. Então, se eu falo contra, meu irmão, o negócio pode ficar sinistro para mim. Se eu falo a favor, o que eles fazem? Calam a boca e saem. Por que Jesus fez isso? Foi uma estratégia de Jesus para jogar um contra o outro? Não, porque, na verdade, quando eles falavam em doutrina da Torá, Jesus estava junto com eles. O problema é quando eles fugiam disso. Então, quando os saduceus vieram de piadinha, tentando botar Jesus em xeque, ele só chegou e só botou aqui, ó. Fala com os fariseus, eu concordo com ele. Não estou trazendo nada novo. Ó. Aqui, ó, explica para eles ali aquilo que vocês já sabem já. E eu estou aqui. Qualquer coisa, se morrer alguns na pancada, depois eu oro para ressuscitar. Né? Essa daí é boa, né? Bom, tem outro grupo aí interessante que são os essênios. Os essênios, Joséfo fala para os essênios de uma forma muito carinhosa. Ele fala que era a mais perfeita das seitas judaicas. Uau, profundo, né? Então, os essênios foram colocados por Joséfo lá em cima. Quem eram os essênios? E aí eu quero que você entenda se a gente está falando de um século antes de Cristo ao século de Cristo ou se a gente está falando de agora. Liga sua atenção aí. O que eles fizeram? Naquele momento, a religião, depois dos macabeus, a religião se perdeu, as pessoas se perderam, ok? Então começou a ter muita deturpação dentro da cultura das premissas religiosas judaicas. O que os essênios fizeram nesse momento? Eles se fecharam. Então, para que eu não venha me corromper com as atitudes que o outro está tomando, vou dar um exemplo simples aqui. Tem um irmão aqui que pinta a barba, né? Quando você abraça ele, cuidado, né? Não é o pecado dele que está exalando o corpo dele, não. É a tinta da barba dele que vai colar na sua camisa. Eu já estou te avisando. Se você for mais baixo aqui, ele passa imune. Mas se você for mais alto, você já sabe que vai sair com carimbo, né? Eu abracei o irmão fulano de tal, né? Homem de Deus, mas pinta a barba. Eu não entendo, né? No livro de tradições, deve ter alguma coisa escrita lá, né? O legal é que o irmão abraçou até a Bíblia nessa hora. O psicológico do ser humano é maneiro. Ele abraçou a Bíblia e falou, não tá ferindo o quê? Ele se apegou na palavra. Ainda botou Salomão no meio. Ainda Salomão fala que tudo é vaidade. Então tá todo mundo na vaidade. Não pecou, né? Se o meu pecado é esse, eu confesso, né? Eu pinto. Então, vamos que vamos. Então, o que acontece nos essênios? Para eu não ter a camisa manchada pela tinta na barba dele, o que eu vou fazer? Eu não vou abraçar ele. Mas eu não vou abraçar ele como? Distanciamento social. Mas vai que ele vai me visitar. Ferrou, meu amigo. Como é que é o cumprimento do judeu? Como é que era o beijo? Chamado de quê? O apóstolo Paulo vai falar sobre o ósculo e o ósculo santo. Né? Não é um beijo de malícia, é um beijo santo. Né?
Então, eles se saudam através de beijo. O mundo árabe faz isso até os dias de hoje, o mundo semítico faz isso Israel faz isso até hoje, né? Até mesmo por quê? Para pensar comigo. Qual é a nossa cultura? Apertar a mão. Por que eles tinham a cultura de quando queria se congratular, se beijar? Tem todo um sentido. Por quê? Meu irmão, o que eu fiz com a minha mão? Eu comi, tá suja de comida? Eu me limpei depois de comer? Deu revertério? Eu não sei como é que tá a mão. Então o que eles fazem? Se beijam. Porque o rosto eu tomo cuidado para manter limpo, né? Se eu tenho pouca água, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o rosto. Então, a cultura que perdurou até hoje fala o quê? Sobre o beijo no rosto. Maneiro isso, né? Interessante. Só que a gente aqui tem água potável, né? Houve a doutrina o quê? Do aperto de mão. Então, só aqui para a gente crescer em conhecimento e em graça. Então, qual era a questão das comunidades dos essênios? Tudo era de todos. Eles viviam em comunidades fechadas. Calma aí. Estão mandando pela Bíblia? Tem alguma coisa na Bíblia que vai falar sobre isso? No primeiro século? Da igreja cristã? Tinham tudo em comum. Por que é relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos aquilo? Gente, acorda? Vamos lá. Por quê? Por que Paulo fala sobre esse texto na igreja que eles tinham em comum, dividiam tudo, não sei o quê? Porque, na verdade, ele estava vendo um grupo de quê? De essênios que tinham se convertido. Porque na cultura dos essênios, isso era o quê? Era o mais que normal, era mais que natural. Então, quando ele olhava para aquela igreja e via eles praticando essa postura, era porque era uma igreja cheia de essênios. Olha que interessante. Por isso que eu falei, isso aqui tudo tem um sentido. Vai clareando os teus olhos diante da Bíblia. E aí, quando ele pega e bate lá em Corinto, por quê? Porque era uma igreja que estava exatamente aonde? Na Grécia. E qual era a característica grega? Da questão do culto helênico. Então, você vê que quando você entende esse contexto dessas aulas que a gente está passando para vocês, você vê que fica muito mais claro. Você fica, entendi porque quem está falando isso aqui. O mapa. O pastor mostrou que no mapa isso aqui, caramba, tá claro. Não, mas em Roma, qual era a característica de Roma? Quando Paulo fala os romanos, já era outro país. Opa, entendi. Porque naquela época a característica do Império Romano é essa. Então as coisas ficam muito mais claras para você se motivar, inclusive, te motiva a ler as Escrituras. Pois bem, terminando aí para a gente poder fazer aquele lanche gostoso, a gente chega a um outro detalhe interessante, que é o quê? Eles tinham uma característica. Que característica é essa? Eles usavam o mitzvah, que era o quê? O tanque de água. Que tanque de água é esse? Esse tanque de água era o que eles faziam a purificação por imersão. Opa! O que a cultura da igreja pega disso aí? O batismo por imersão. Quem fazia o batismo por imersão que começou na igreja? João Batista. João Batista era o quê? Era essênio. Faz assim, para sair da... Então, as características de João Batista, uma roupa simples, morando isolado, comendo uma dieta sem muitas iguarias e batizando as pessoas, né, pregando o arrependimento dos pecados e batizando por imersão, era uma característica da seita essênia. Então os essênios faziam isso. E ele fazia parte, só que qual é o detalhe? Ele não era um essênio ortodoxo. Por quê? Porque ele cultuava essas coisas, tomava essas atitudes que eles tomavam, sim, mas ele não vivia em isolamento, porque ele tinha contato com as pessoas de fora. E esse que vai ser o grande diferencial. Na verdade, as pessoas de fora que vinham para o mundo dele, porque ele ficava ali. Não, mas a questão deles não era nem isso, eles viviam isolados, em comunidades isoladas. E aonde você vê na igreja hoje esse isolamento, vivendo isolado, buscando uma vida para não se contaminar com o que está fora? Onde vocês veem isso? Hã? Sim, mas os padres, quem é que faz isso hoje na igreja? Na igreja cristã como um todo, não na igreja evangélica, mas na igreja cristã. Quem é que vive em lugares isolados para se separar do mundo, para ter uma vida de piedade?
Os monges, os franciscanos, as freiras, o que eles fazem? Se não diferente disso que os essênios faziam. É a mesma coisa, cultuada até os dias de hoje. O mundo está de trevas. O que eu vou fazer? Eu vou me retirar num lugar fortalecido. Lá dentro eu tenho uma vida piedosa, de busca, de consagração, uma vida simplória, não é isso? Usando roupas iguais, todo mundo, para não ter aquela questão, né? Mas eu fico imaginando, é uma irmã que tem uma cintura de pilão aí, né? Se ela vai para essa escolha de filho, se ela vai mandar dar uma pênsion lá pra... Ela tá fazendo de conta que não tá ouvindo. Ela sabe que esse mistério, né? Aleluia. Mas não tem uma igreja que usava também? Sim, Nesse tempo, sim. as mulheres todas só usavam aquele Roupão, né? Tinha, eu acho que ainda tem uma Assembleia de Deus específica que tinha essa característica. Os homens só usavam um terno completo e as mulheres usavam roupão. Ainda tem, né? Isso não... Então, eles cultuavam o cerimonial da purificação. O cerimonial da purificação é bom? Sim. Qual é o detalhe? Eles se perderam em isso. Tudo que eles faziam, eles procuravam de uma forma desesperada, eles entraram numa neurose de busca pela purificação. Então, esse foi o problema dos essênios. Eles viviam uma vida de santidade? Sim, mas eles se resguardaram. Jesus vivia uma vida essênia? Sim, mas ele ia de lugar em lugar, falando com todos, pregando a palavra para todos. Então, você vê que Jesus pega muito dos fariseus e pega bastante dos essênios também. Só que ele pega o quê? As coisas boas deles. Amém? Bom, dentro deles, olha só, agora vai mais além. Eles não permitiam o casamento. Por quê? Porque eles tinham medo de a mulher que eles casassem fosse uma mulher impura. A outra falou que mas é igual aos padres. Sim. Cultura essênica usada pela Igreja Católica. É lógico que teria uma outra premissa aí, mas isso eu não vou falar para a internet, não. Isso eu falo pessoalmente. O que eu também entendo sobre essa questão aí, né, do patrimônio de Roma. Deixa para lá. Continuando aqui, né, a gente tem, então, essa questão deles não se casarem com mulher. Qual é a segunda coisa que te caracteriza? Uma outra linhagem fazia o quê? A outra linhagem casava, mas eles não mantinham contato pleno com as esposas. Eles eram casados, tinham família, mas eles deixavam elas mais ao largo e viviam em convívio somente entre eles. Tem alguma coisa na Bíblia que a gente vê alguém batendo e criticando exatamente isso? Tem alguma passagem bíblica que entra exatamente nessa crítica de o cara ser até casado e o cara deixar a mulher em segundo plano e cuidar só da vida dele? Apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso aonde? Em 1 Coríntios. Abre aí 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, e leia com o microfone ligado, por gentileza. 1 Coríntios 7, de 3 ao 5, vai dar uma explicação muito grande sobre o que foi dito para a igreja de cristã sobre essa característica dos essênios. Microfone, por favor. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Esse defraudar aqui seria o afastar. Não se né? recusem um ao outro, não se afastem um do outro. Por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que está acontecendo aqui? Paulo está pegando para quem nessa hora? Para os cristãos, mas com que visão? Com essa visão de dos essênios. Por quê? Não, eu estou buscando ao Senhor, eu estou aleluiado, eu estou aqui, ó, como? Eu estou brilhando, meu amigo. Eu vou subir para um monte e vou descer brilhando, vou igual um vagalume. Você não virou anjo ainda, tem mulher, vai lá e... Só que o que ele fala? Ô, guerreiro, tranquilo, tranquilo. Busca mesmo, busca o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos falar em mistério, vamos buscar na revelação, legal. Mas, ó, na tua casa tem uma esposa. E ela tá lá, ó,
igual um X-Men, né? Tá subindo as unhas dela, tá crescendo as unhas. Esse mistério das unhas crescendo, eu não vou fazer umas piadinhas, eu prometi que eu não ia fazer umas piadinhas de unha que cresce de um dia pra noite no meio dessa igreja, porque pode ter irmão que pode desviar, então não vou brincar mais com isso. Voltando. Então, né, tem irmã aí que a unha chega a estar crescendo, Felipe. Tá igual o Wolverine, meu amigo. Tem umas que estão igual outras. Aleluia. E ainda enverga assim, que ela fica fininha. Meu irmão, tem que trocar a lâmpada. Tá trocando, bota a lâmpada no dente, tá subindo pelas paredes, meu amigo. Aí tem irmã que tá assim e o cara aleluiado. Tá dando espaço para Satanás. A própria Bíblia fala de uma forma muito clara. Meu irmão, se fosse a Bíblia dos dias atuais, a Bíblia do Rio de Janeiro, ele falaria assim, irmãos, lateral que joga avançado, toma a bola nas costas. Né? Não dê espaços para a corrida, né? Fica ligado aí com o tempo. Depois não vai reclamar do goleiro, não. É a Bíblia na interpretação Rio de Janeiro, século XXI. Né? Então, Paulo já estava avisando aqui para quem? Porque tinha essa galera que tinha essa visão que casava. Mas a esposa era o quê? Só para procriar. Tá entendendo, igreja? Então tem todo um contexto. Quando a gente pega os textos, você vê que ele clareia diante dos nossos olhos quando a gente entende as questões culturais. E vice-versa também. Porque a mulher também, não, tô aleluiada, e aí marido sobe aí, fica aí, né? Afia os dentes no pé da cama, igual cachorro novo, fica lá mordendo o pé da cama, esperando que daqui a uns 20 dias eu tô voltando. Tá voltando de onde, irmã? Tá voltando do céu, do inferno? Me vigia tu na terra, né? Inclusive, isso não estava no script, eu duvido que um pastor fale disso no púlpito, mas eu vou falar. Jejum espiritual, consagração, jejum de 24 horas, de 40 dias. O jejum é de comida. Hashtag fica a dica. Vamos ver o céu na terra, eu sei o que é isso, tá? Mas entenda, eu fiz jejum de 40 dias? Fiz. Né? O negócio foi espiritual? Foi. Mas o meu cartão de ponto tá abatido lá mesmo. Não tava dando espaço para Satanás na minha casa, não. Não? Aleluia. Ó, brilhando. Apagava a luz, eu ficava tipo... O globo brilhando, né? Ainda fazia um... fazendo uma discoteca, porque o né, brilhando, o outro... Aleluia. Nesse momento que eu vou embora. Voltando aqui, agora o pastor se recompôs. Mas vocês estão rindo aqui, mas tem gente que vai falar assim, mas pastor, não é previsto. Já perguntaram também. Tem gente que... É interessante que tem um amigo do Kleber, que é presbítero, que fala uma coisa muito interessante. O pastor Adriano tem uma característica. Até quando ele está brincando, o rolo está descendo. Então, quando ele fica perto de mim, ele fica assim, ó. Ele fala assim, eu fico atento nos detalhes, Deus já fala comigo. E Deus falou, porque eu conheço pessoas, não é uma só, pessoas, plural, que confundem isso. Não, eu estou numa busca, eu estou no momento de consagrar, então tem que parar tudo. O que é parar tudo? Não está escrito isso para parar tudo. Não confunda as coisas, ok? Não confunda. Ainda acha que essas coisas são pecado. Tu não consegue nem conciliar isso com oração. Com oração. Tem gente que confunde isso, muito bem colocado, pastor. Agora que os psicanalistas cristãos estão falando. Tem gente que confunde o ato amoroso com a questão da busca espiritual, porque acha que um é pecado. É pecado se for num leito que não for de um leito abençoado. Aí sim, meu amigo. Né? Porque eu também já vi, sem vergonha, fazendo como aquele fariseu. Né? Que dobra o joelho antes com a amante no pé da cama para buscar o clamor, o batismo do Espírito Santo, já pedindo perdão pela fraqueza da carne que vai acontecer na sequência. Me ajuda aí, né, meu amigo? Me ajuda. Não. Isso aí é os caras mais inocentes que faz depois para se chorar de arrependimento. Os bandidos mesmo, os sinistros, os sagazes, fazem antes. Vai que no meio do caminho toca a trombeta. Você não pensou nisso, graças a Deus. Então quer dizer que você não é bandido. Aleluia. Meu obreiro não pensou nessa bandidagem. Coisa boa, não, Felipe? E para fechar, são 9h10. Hoje, pessoal, é coisa séria. A aula para o povo não para de rir, cara. Tá muito forte. Essa aqui eu vou ter que botar no YouTube para maiores de 18. E a gente termina com o último grupo, que são os zelotes. E aí, lembra que eu falei que lá nos fariseus, que Jesus, quando falou dos fariseus, os saduceus ficaram com medo? Porque entre os fariseus tinha a tropa de elite da parada. E quem era a tropa de elite? Os zelotes. E os zelotes eram aqueles
Eu acho que se eu botasse aqui com todo carinho, né, ao país que eu sirvo, o país que eu amo, o país que eu tenho a minha embaixada hoje, que é o Brasil, né, conhecendo literalmente 4 cantos desse país, né, tendo o prazer de conhecer todos os estados da federação, com exceção de Tocantins, que criaram depois, né, ainda não fui em Tocantins, né. O pessoal de Tocantins, fica aí uma reflexão, eu ainda não fui em nenhuma igreja em Tocantins. O que acontece? Eu posso fazer um paralelo hoje, porque eu tenho representantes da terra aqui no nosso meio. Os zelotes seriam mais ou menos aqueles nordestinos que andam naquela feira de Caruaru fazendo segurança, mas não é igual segurança aqui no Rio, não, que o pessoal aqui faz umas feiras meio sinistras aqui no Rio, que os caras usam armas que eu jurava que só tinha nas Forças Armadas. Mas eu tive a impressão de ver quando eu fui pregar num lugar aí, né? Eu tive a impressão, será que são militares à paisana fazendo segurança? Porque são armas exclusivas das Forças Armadas. Mas voltando aqui, então aqui os caras fazem... Mas lá os caras fazem segurança do quê? É na peixeira, é na faca, não é isso? E eles mantêm ali o equilíbrio da coisa o quê? Na faca afiada. Os zelotes eram a mesma coisa. Eles andavam com um punhal escondido embaixo do manto. Por quê? Se eles vissem em cima do farisaísmo ortodoxo, gente se movendo contra o que era previsto na lei, o que eles faziam? O fariseu ia excomungar. Vai para o inferno, vai pecador, não sei o quê. Verbalizava. Mas essa linha ultra-ortodoxa dos fariseus, que eram os zelotes, faziam o quê? Já fazia sentença, julgamento, sentença, já dava ali o parecer. E juiz executava, parecia um filme do Stallone, né? Antigão, que falava, né? O juiz, né? Que o cara já chegava, prendia, já analisava a pena e já dava a resposta ali, né? Eu acho que o nome do filme é O Juiz, né? O filme antigo do Arnold, não, perdão, do Sylvester Stallone. Né? Filme antigo do Sylvester Stallone, quem é da antiga já até falou, pastor, isso mesmo. Amém? Então o que acontece? Eles davam o veredito. E qual era o veredito? Passava na ponta da faca. Fazendo o quê? Furando o bucho. Ah, então quer dizer que é por isso que lá no Nordeste, quando o pessoal joga futebol, o negócio fica quente, fura a bola na ponta da faca? Isso não é nascido aqui. Também faz parte já de tradição. Olha que profundo isso. Então, esse costume de andar com uma faquinha afiada e na hora da briga espetar o bucho, isso não é nascido aqui no Nordeste do Brasil. Isso já vem aonde? Lá dos zelotes. Que eles faziam exatamente isso. Vai ter uma festa judaica. Então, não vão à festa. Judeu não vai nessas festas pagãs aí festa judaica, não. Festa romana ou festa grega. Não participem dessas coisas. O que eles faziam? Botavam a capa e iam pra lá. E o nego tá pulando, né? Carnaval fora de época, tal, micareta, aleluia. O cara com 50 folhetos na mão e com caipivódica na outra. Bicho, tu tá pensando que eu já vi... Vocês não têm noção do que eu já vi nessa vida, cara. Vocês não tem... Minha filha fala, pai, escreve um livro, vai, escreve, porque tem muita história pra contar. Não dá pra contar tudo. Algumas dá pra contar no púlpito, outras não. Então tá lá o cara com folheto, entregando folheto, caipivódica na outra. Passava o zelote. O que o zelote fazia? Fulano, da família de ciclano. Frequentador da sinagoga tal. Filho de crente. Quantos anos? Pô, só tem 13 aninhos. Inocente, não sabe de nada. Passou dos 14, fez 15 ano passado. Fui na festa dele. Tem 15 anos. Já entende o que é certo e errado? Entende. Então vamos lá. Lá, poeira, leva, mão pro alto. Só furava o bucho e saía. Eles só faziam isso. Eles não deixavam. Viemos aqui fazer a justiça em nome de Deus. Não é negativo. Era só o quê? Era só tuf. Dava as tocadas no bucho igual presídio. Já metia o pé e continuava o futebol normalmente. Passou um zelote. Aí o nego tá pulando, daqui a pouco quando olhava, tá lá o corpo estendido no chão. Aí o que os judeus faziam? Passou um zelote aqui. Os judeus já sabiam. Aí o que acontecia com os outros? Opa, caipirinha pra fora, né? O álcool já abraça o folheto, joga a caipirinha fora, já vai entregando o folheto ali, já tá entregando o folheto aqui, porque Deus é bom. Era assim a estratégia deles.
A forma que eles tinham de fazer a justiça era exatamente essa. E eles nasceram aonde? Nasceram quando um grupo formado por Judas Galileu, que liderou uma revolta contra Roma, eu quero que você guarde isso. Então ele liderou uma revolta contra Roma, e aí houve dos fariseus um grupo que ascendeu aos zelotes em cima da história de quem? Dos macabeus. 150 anos, pô, já teve um judeu que foi a parada, deu certo. Eles tomaram o Império Seleucida. E vamos fazer de novo? Só que o negócio com Roma foi mais embaixo. Aí o que acontece? Quirino, que era governador romano da Síria, coloca um censo. Quando que coloca um censo? 4 a.C., onde todos os homens de Israel tinham que ser recenseados. E aí? Lamante. A história literalmente começa. Porque um casal migra para fazer o... E que família foi essa? Exatamente. Ele sai do norte de Nazaré rumo a Belém para cumprir o censuriamento. E nesse momento da história nasce um menino. Um menino se vos deu. Ali acontece o começo da história do Novo Testamento e o começo do motivo de nós estarmos realmente aqui reunidos. O começo da igreja. Nesse recenseamento, colocado por Quirino, diversos historiadores colocam que foi nesse momento histórico que houve o nascimento, a migração do casal e o nascimento de Jesus. Amém, igreja? Agora, você estava dando exemplos. Você estava dando exemplos, né, no Novo Testamento de pessoas pertencentes a essas classes. Sim. Fazendo No um paralelo. caso dos zelotes, nós temos 2 discípulos. Sim, Claramente ali, né, Sim. evidenciados. sim, sim. E é Pedro que usou da Da espada. espada. Ou Isso. seja, não era comum as pessoas ficarem andando de espada, a não ser, Sim. né? E aí ele coloca a Que fossem espada, zelotes. mas há um grande detalhe que não era Se fosse espada, uma era um adaga. punhal, né, uma adaga. Então, a tradução pode ter ali, né, trazido uma espada, a gente pensa que espada é a comprida, né? Mas é uma adaga, ele tinha uma... Porque ele era sanguíneo. Exatamente. E tinha um outro discípulo também chamado o Zelote. Amém? Qual é a característica dos Zelotes? Para a gente fechar. Eles não aceitavam pagar imposto para Roma. Eles achavam um absurdo pagar imposto. Pagar o dízimo para o templo do Senhor, tranquilo. Agora, imposto para Roma eu não aceito, cara. Pô, há menos de 100 anos atrás, os macabeus conseguiram restaurar o domínio do território do tamanho da época de Davi, cara. E a gente perdeu tudo de novo. Não. Vamos conquistar, vamos lutar, vamos guerrear. E aí eu te digo, sabe o que esse partido fez com as suas características? Acabaram com Israel. Aí você pergunta, por que acabaram com Israel? Porque foi exatamente esse pensamento que foi difundido cada vez mais no meio da população e no meio da nação, que gerou as revoltas constantes de Israel para com Roma, culminando aonde? No ano 70, na destruição do templo, que não foi somente a destruição do templo, foi a destruição de Israel, de Jerusalém, e automaticamente o romano manda que o judeu se disperse pelo mundo. E aí você vai ver, né, o final dessa história, o porquê que os judeus foram espalhados pelo mundo. Exatamente porque os zelotes colocaram na cabeça do povo que, assim como foi feito com os seleucidas, eles precisavam guerrear contra os romanos. Só que nunca se tratou da força do braço. Porque lá na revolta dos macabeus, o que estava em jogo era o quê? Limpar o nome do Senhor, restabelecer o culto à nação e purificar o templo. Então quem operou junto com eles? A mão do Senhor operou junto com eles. Agora, nessa segunda história, o que acontece? Era Israel querendo poder. Então, eles entenderam na força do seu braço. Então, eles entenderam que, por mais que fossem motivados como nação,
usando as estratégias das fortalezas, que eu mostrei para vocês as diversas fortalezas que Herodes tinha feito. Inclusive, eu dei um spoiler aqui na última aula falando que no final da revolta foi exatamente numa das fortalezas que eles fazem o quê? Eles cometem um suicídio coletivo. Por quê? Na visão dos zelotes, era melhor se suicidar do que cair na mão do adversário. Era uma das premissas de guerra, de estratégia de guerra que eles tinham, né? A estratégia que muitos exércitos usam até hoje da última munição guardada no bolso da gandola. Também não é uma invenção nova, já vem daquela época. Então eles fizeram na fortaleza, esqueci agora o nome da fortaleza, peço perdão a você, esqueci de novo o nome da fortaleza. Não é Antônia, não é Antônia. Massada, na fortaleza de Massada, não é na Antônia, né? Então, na fortaleza de Massada, é o último cerco que Israel sofre de combate do domínio romano, e aí eles todos vêm a cometer o suicídio, e Roma destrói o templo e manda que os judeus, né, sejam dissipados pela face da terra. Amém? Você falando dessa característica aí dos zelotes, me lembrou Judas Iscariotes, que também era outro zelote, e por isso ele tinha essa necessidade de revolta dentro dele, né, de se rebelar contra Roma. E me lembrou também uma ocasião de Pedro e Jesus, quando foram confrontados em relação ao pagamento de imposto a Roma, que Jesus vai e fala para Pedro, vai lá, pesca e pega o meu e o seu. Porque Pedro não tinha, né? Na verdade, ele foi questionado. Então, entenda que dentre aqueles que andavam com Jesus, existiam pessoas com diversas características. E alguns ainda não tinham se convertido, não tinham entendido plenamente. E o Senhor falou de uma coisa muito clara, vai lá, joga a linha ali. Abre a boca do peixe quando tirar um peixe da água. E tem uma moeda dentro. Pronto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Você tem que pagar imposto? Paga o imposto. Dá o imposto para César e vamos entrar na cidade. Acabou. Entendem isso? Então, ele estava dando literalmente uma aula para os seus que eram dessa ramificação, que tinham um pezinho lá. Não se atenha a coisas pequenas. Exatamente. O meu reino não está relacionado a pagar ou não pagar imposto para César, para o Império Romano. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma visão muito maior do que o que estava sendo pregado até então. E aí você pensa o quê? Na revolta dos Macabeus. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé, vamos orar para encerrar, né?